Amigos do Vale 360 News, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está entrando aí na nossa live. É importante que você esteja aqui, principalmente se você é de São José dos Campos, porque a prefeitura, como a gente já divulgou, emitiu um decreto, regulamentou, né, a questão dos ciclomotores, bicicletas elétricas e autopropelidos aqui na cidade de São José dos Campos. Tem regras, tem orientação e tem fiscalização. Esse decreto já está valendo desde o dia 1º. A gente tem falado no Vale 360 News que é uma questão nacional. As cidades vão ter que se adaptar a esta situação das bikes elétricas, dos ciclomotores, autopropelidos, patinete elétricos, e a gente está aqui para dissecar esse assunto, para explicar principalmente para a população de São José dos Campos a respeito da utilização nas vias, nas ciclofaixas e também nas calçadas destes veículos elétricos. Eu estou com a Lívia Sete, que é chefe de projetos do Educamob aqui em São José dos Campos. Estou aqui na Secretaria de Mobilidade Urbana e ela vai contar para a gente um pouco mais a respeito desse decreto que foi publicado no Diário Oficial aqui do município no final do ano e começou a valer nesse comecinho de 2026. Nessa fase existe uma orientação grande das equipes da mobilidade urbana aqui na cidade. Por enquanto é uma orientação, mas isso daqui a pouco vai virar fiscalização, né, Lívia? Bom dia. Bom dia. Exatamente. Na verdade, todos os automóveis, esses veículos, eles já estão passíveis de fiscalização, né? Mas nesse momento a gente também está orientando quem tem esse tipo de veículo a verificar se é um autopropelido, se é um ciclomotor. As pessoas confundem bastante, até porque visualmente eles podem ser iguais, né? Então não tem como só no visual a gente classificar isso. Então nossos agentes estão na rua, principalmente na ciclovia, tirando essas dúvidas, fazendo essa orientação com a população para que todo mundo se adeque, né, e circule com tranquilidade e segurança. Quais destes veículos, Lívia, exigem licenciamento e habilitação? Hoje é o ciclomotor, né? Então o ciclomotor, como ele vai se classificar? Ele é um veículo que tem entre 1.000 e 4.000 watts de potência, né? Então ele está dentro dessa classificação. Esse veículo, ele pode chegar no máximo até 50 km por hora por fabricação, né? Então ele vai ter que ter a placa, o licenciamento, a carteira de habilitação A, que é a de moto, ou a ACC, que é uma autorização para dirigir veículo de duas rodas, né? Então ele tem que se adequar dessa forma. Para fazer o licenciamento e emplacamento tem que procurar o Detran. O Detran, exatamente. Então se você tem aí o ciclomotor que se enquadra nessa faixa de 1.000 a 4.000 watts, precisa fazer o licenciamento e o emplacamento. Quais são os itens obrigatórios para aquele que está conduzindo esse ciclomotor? Os equipamentos de segurança, então o capacete, mais importante, né? E o ciclomotor não é capacete nem de bicicleta, nem aquele coquinho, é o capacete de moto mesmo, aquele fechado, com a viseira fechada, adequado ao tamanho da cabeça, seta, buzina, retrovisores, né? Toda a manutenção do veículo também em dia, então bons pneus, freio, né? Tudo com segurança. E aonde esses veículos podem e não podem circular? O ciclomotor, ele pode circular na via de rolamento, ele não pode circular nem na ciclovia, nem na calçada. Ele pode circular nas vias que tem até 70 km por hora, né, como regulamentado. Por quê? Porque acima disso é uma via expressa, uma via rápida, é um veículo pequeno, pode gerar alguma instabilidade, pode haver uma queda, né, uma colisão, e aí ele está suscetível a ter um machucado, alguma coisa mais grave nesse caso. Por exemplo, no caso do anel viário aqui em São José, esse veículo não pode trafegar. Não pode circular. Tá, bikes elétricas, patinetes, autopropelidos, eles não precisam do registro? Não, eles não precisam do registro, nem de uma certificação, uma carteira específica para as pessoas dirigirem, né? Eles também têm uma regulamentação pelo município agora, então esses autopropelidos, os patinetes, eles podem andar na ciclovia, podem andar na calçada, mas, né, tudo com bom senso também, sempre gerando essa segurança. Na ciclovia eles podem atingir no máximo 20 km por hora e na calçada 6 km por hora. Lembrando que principalmente na calçada a preferência sempre vai ser do pedestre.
Então não adianta a pessoa que está com autopropelido ou com patinete ficar lá buzinando para o pedestre sair da frente, né? Ali a preferência sempre vai ser do pedestre e a gente tem que zelar por essa segurança. E quando houver, por exemplo, a ausência da ciclovia, por exemplo, pode andar no meio fio ali bem... Pode andar do lado direito nas vias de rolamento, né? Só que até 40 km por hora. Ele não pode ir em vias acima de 50 km a 40 km por hora. Perfeito. E tem uma proibição de uso de fones de ouvido. Isso vale tanto para o ciclomotor quanto para os autopropelidos. Não pode usar o fone de ouvido, o celular, né? Tem que estar atento no trajeto, prestando atenção na movimentação. Pode aparecer um cachorro, uma criança, alguma coisa assim. Ele tem que estar atento tanto no visual quanto no sonoro. Agora, como é que vai funcionar a questão, né? Vamos falar da orientação antes de a gente entrar na questão das multas, né? Nesse primeiro momento, você me disse aqui que existe uma orientação muito grande por parte da Secretaria de Mobilidade Urbana até para evitar multas, né? Como é que está funcionando isso, Lívia? Isso, a gente tem ações em todas as regiões da cidade, né? Como eu falei, principalmente em ciclovias. Agora na volta às aulas também vai ter essa orientação, principalmente porta de escola. Então nossos agentes estão lá para verificar junto com as pessoas se é um ciclomotor, se é um autopropelido, passar essa orientação, olha, o seu tem que regulamentar, você tem que ir no Detran, tem que fazer tal coisa, né? Deixar todo mundo zerado, não só pela multa, mas principalmente pela segurança, né? Hoje é uma realidade esses novos modais, né? Todo mundo vai ter que se adequar, não só a cidade, mas as pessoas entenderem que a cidade cada vez mais vai ser compartilhada e se todo mundo seguir as regras, fica todo mundo seguro. Perfeito. E essa orientação vai até quando? Durante o ano todo. Na verdade, a gente já fez o ano passado todo referente ao autopropelido e segue durante esse ano todo, sempre com essa orientação, principalmente sobre o equipamento de segurança com os autopropelidos, né? Ele é recomendado. Mas assim, a gente sempre brinca, né? Se você coloca a capinha até no seu celular para proteger, como que você não vai usar um capacete para proteger a sua cabeça, né? Isso. Então a gente fazendo sempre essa orientação, principalmente de segurança. Essa importância que você está citando do capacete, ela é muito relevante, né, Lívia? Você que está na mobilidade urbana, na educação aí da mobilidade urbana, porque a primeira coisa que vai para o chão é a cabeça. Exato. Então, se não tiver bem ajustado, bem firme o capacete, a chance ali de um acidente grave é muito grande, né? Muito grande, né? E assim, também, como nem você falou, se adequar ao tamanho da cabeça. Às vezes as pessoas estão transportando crianças nesses modais com um capacete desse tamanho, que você bate, ele gira. Numa queda, a primeira coisa que vai voar é esse capacete, não vai proteger, né? Então tem que estar adequado, é ideal usar, né, o capacete. Quem tiver com criança, até joelheira, cotoveleira, o máximo de proteção sempre é bem-vindo. Perfeito. A gente falou da orientação, vamos falar agora da fiscalização e também das infrações. Muita gente questiona o seguinte, mas esses veículos, os ciclomotores terão que ter a placa, a identificação, mas e aqueles que não têm a identificação? Como é que vai ser feita a infração, lavrada a infração, a multa? Então, no caso dos ciclomotores, né, caso ele não tenha o emplacamento ou o condutor não tenha, né, a credencial necessária para estar guiando, a multa vai ser feita no CPF de quem estiver guiando, né? Então a gente pode fazer essa multa administrativa no CPF e o veículo recolhido, né? Então depois tem uma série de burocracias, entre aspas, para poder ser retirado aquele veículo, né? A gente vai fazer como se fosse um veículo normal, né? Normal, vai anotar o chassi, caso ele não tenha placa, a pessoa vai ter que ir até a secretaria e fazer toda a documentação, todo o trâmite para poder retirar o veículo. E esse veículo, no caso, ele é levado para o pátio do Detran ou ele vai ficar no pátio da prefeitura? Acho que vai ser onde tiver vaga no momento. A hora que fizer essa recolha, a gente contata e vê para qual pátio vai ser levado. Perfeito. E essas multas, elas são de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro? Isso, né? Tem essa multa que pode ser feita no CPF, mas no caso, por exemplo, um veículo que já está emplacado, se ele estiver circulando num local incorreto, por exemplo, um ciclomotor numa ciclovia, é a mesma penalidade do Código de Trânsito Brasileiro. Então, nesse caso, por exemplo, específico da ciclovia, tem um ciclomotor na ciclovia, é uma gravíssima vezes 3, é quase R$900 de multa, né? E o veículo também pode ser apreendido. Você acha que faltou abordar mais algum assunto aqui nessa entrevista? Acho que é importante, assim, um detalhe que às vezes a pessoa passa despercebido, que a gente teve essa dúvida nessa semana fazendo essas orientações, que o ciclomotor, ele precisa dessa regulamentação, mesmo que ele não tenha sido comprado em 2026. Não são só os novos veículos que estão sendo adquiridos, que vão circular em 2026.
Se você tem um ciclomotor que você comprou em 2021, 2022, ele também precisa dessa regulamentação, né? Então, deixe tudo certinho, vamos evitar dores de cabeça, multas, né, acidentes. Como eu falei, se todo mundo andar seguindo as regras, fica todo mundo seguro. E São José está de parabéns porque sai na frente, né? Pelo que a gente tem acompanhado, é a primeira cidade aqui do Vale que faz o decreto regulamentando esses equipamentos elétricos, né? Que, como você disse, vai fazer parte da nossa rotina a partir de agora, e vocês estão de parabéns, e conte com a gente do Vale 360 para essas divulgações importantes. Eu agradeço o espaço. Quanto mais a gente informar a população, mais fácil, mais leve vai ser essa transição. Então também, sempre que tiverem alguma dúvida, precisarem de alguma ajuda, a gente está aqui sempre à disposição na Secretaria. Tá certo, Lívia, obrigado. Obrigada a você. Essa a Lívia Sete, que é a chefe da seção aqui de educação da Secretaria de Mobilidade Urbana, de projetos aqui da Secretaria de Mobilidade Urbana, falando sobre a importância desse decreto que regulamenta ciclomotores, autopropelidos, patinetes elétricos, bikes elétricas aqui na cidade de São José dos Campos. Se você está entrando agora aí, eu vou deixar esse vídeo disponível aqui, vai estar lá no nosso canal, no vale360news.com.br, já tem uma matéria completinha, tem um infográfico e você tira todas as dúvidas por lá também. Tá combinado? Eu agradeço a sua participação. Se você não nos segue aí, passe a nos seguir e acompanhe as notícias aqui no Vale 360 News. Um abraço para vocês e até a próxima.